Olá, uma corajosa, eu sou a Fabi Calneto, hoje é quinta e eu te conto. Hoje Acabou? é quinta, eu sou a Fabi Calneto Eu sou Marisa Souza. e a gente vai te contar sobre a chegada do navio. Quer ler, Má? Vamos lá. Al-Mustafa, o eleito e amado, na aurora de seu dia, esperara 12 anos na cidade de Orfalese pelo retorno de seu navio, que o levaria de volta para a ilha onde nascera. E no 12º ano, no 7º dia de Ailu, mês de colheita, subiu a colina além dos muros da cidade e olhou em direção ao mar. E viu seu navio vindo com a bruma. Então as portas de seu coração se abriram e sua alegria voou para longe sobre o mar. E ele fechou os olhos e rezou nos silêncios de sua alma. Mas ao descer a colina, foi tomado pela tristeza e pensou com seu coração: como posso ir em paz e sem tristeza? Não. Não deixarei esta cidade sem uma ferida na alma. Longos foram os dias de dor que passei dentro destes muros, e longas foram as noites de solidão. E quem pode deixar sua dor e solidão sem tristeza? Espalhei por estas ruas tantos fragmentos do espírito, e tantos filhos de meu anseio caminham nus por entre essas colinas. Não posso afastar-me deles sem dor e sem pesar. Não é de uma veste que estou me despindo hoje, mas de uma pele que arranco com as minhas próprias mãos. Não é um pensamento que deixo para trás, mas um coração suavizado pela fome e pela sede. No entanto, não posso me demorar mais. O mar, que chama todas as coisas para si, me chama e devo embarcar. Pois, pois ficar, ainda que as horas ardam à noite, seria congelar e cristalizar e ficar preso num molde. De bom grado, levaria comigo tudo o que há aqui, mas como poderia? A voz não pode levar a língua e os lábios que lhe deram asas. Sozinha deve seguir o éter. E sozinha, sem seu ninho, a águia deve voar através do sol. Eu preciso repetir essa frase, tá? Repete. E sozinha, sem seu ninho, a águia deve voar através do sol. Você quer continuar? Ao chegar ao sopé da colina, ele se voltou mais uma vez para o mar e viu seu navio se aproximar do cais. E na proa estavam os marinheiros, homens de sua própria terra. E sua alma clamou por eles e lhes disse: Filhos de minha mãe ancestral, vocês, cavalheiros das marés, tantas vezes navegaram em meus sonhos e agora chegam em meu despertar, e esse é meu sonho mais profundo. Estou pronto para ir, e minha ânsia, com as velas infladas, aguarda o vento. Só mais um suspiro neste ar parado, só mais um olhar amoroso lançarei para trás, e então estarei entre vocês, um navegante entre navegantes. E você, vasto mar, mãe insone, que é paz e liberdade, tanto para o rio quanto para o riacho. Só haverá mais uma curva nesse riacho, só mais um murmúrio nessa clareira. E então irei até você, gota infinita num oceano infinito. Enquanto caminhava, ele viu ao longe homens e mulheres que deixavam suas plantações e videiras e se apressavam para os portões da cidade.
e escutou as vozes chamando seu nome, gritando de campo em campo, contando uns aos outros sobre a chegada do navio. E ele disse a si mesmo: seria o dia da separação, o mesmo do encontro? E um dia dirão que minha alvorada era, na verdade, a minha aurora? E o que darei àquele que deixou seu arado no campo ou àquele que parou a prensa em seu vinhedo? Meu coração deverá se tornar uma árvore carregada de frutos que eu possa recolher e dar a eles? E meus desejos fluirão como uma fonte para que eu possa encher seus copos? Serei uma harpa para que as mãos do Todo-Poderoso que me tocou, ou uma flauta para que seu sopro me atravessar? Eu sou um caçador de silêncios. Que tesouro terei descoberto nos silêncios que possa repartir com convicção? Se esse for meu dia de colheita, em que campos terei semeado sementes? E em que esque- esquecidas estações? Então, deixa eu repetir aqui. Se esse for meu dia de colheita, em que campos terei semeado sementes? E em que esquecidas estações? Se é de fato hora de erguer minha lanterna, não é minha chama que brilhará em seu interior. Vazia e apagada, erguerei a minha lanterna, e o guardião da noite deverá enchê-la com óleo e também deverá acendê-la. Ele disse isso com palavras, mas muito em seu coração ficou sem ser dito, porque ele mesmo não poderia expor seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, o povo todo veio ao seu encontro, e todos chamavam por ele a uma só voz. E os anciãos da cidade se adiantaram e disseram: não nos deixe ainda. Você foi a luz em nosso crepúsculo, e sua juventude nos deu sonhos para sonhar. Você não é um estranho entre nós, nem um hóspede, mas nosso filho amado. Que nossos olhos não sofram ainda ao buscar seu rosto. E os sacerdotes e sacerdotisas lhe disseram: que as ondas do mar não nos separem agora, e que os anos que passou entre nós não se tornem uma lembrança. Você caminhou entre nós em espírito, e sua sombra tem sido a luz que ilumina nossa face. Muito o amamos. Silencioso foi o nosso amor, que com véus foi encoberto. Mas agora ele clama por você, sem receio de ser revelado. Assim é o amor. Só conhecemos sua profundidade no momento da separação. E os Nossa. outros e os outros também vieram e imploraram que ficasse. Mas ele não respondeu. Apenas abaixou os olhos e os que estavam próximo viram as lágrimas caindo sobre seu peito. E ele e as pessoas seguiram em direção à grande praça, em frente ao templo. E o santuário saiu uma mulher, e do santuário saiu uma mulher chamada Almitra. Ela era profetisa. E ele a olhou com demasiada ternura, por ter sido a primeira a procurá-lo e por acreditar nele. Quando faziam apenas um dia que estavam na cidade, e ela o saudou, dizendo: profeta de Deus, que busca o que está além. Por muito tempo observa o horizonte
em busca do seu navio. E agora seu navio chegou e você precisa partir. Profundo é o seu desejo pela terra, de suas lembranças, moradas de seus maiores anseios. E nosso amor não o prenderá, nem nossas necessidades o impedirão. No entanto, antes que nos deixe, pedimos que fale conosco e nos oferte a sua verdade, e nós a daremos a nossos filhos e eles aos seus filhos, e ela não perecerá. Em sua solidão, você testemunhou todos os dias, e sua vigília escutou o choro e o riso de nosso sono. Por isso, agora, revele a nós mesmos e conte-nos tudo o que foi mostrado daquilo que há entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: Povo de Orfalese, do que posso falar a não ser daquilo que nesse momento se move dentro de suas almas? Gente, gente. Bem-vinda a Almas Corajosas, né? Ai, meu Deus, é, não tem como, não tem como, pelo menos para mim, desassociar a imagem do profeta da imagem de Cristo. Como que é para você? É, eu aqui nessa leitura, né, e me remeteu, me vi, enquanto eu lia, e aí eu mergulhei tanto, eu até passei para ti continuar, porque me vieram muitas imagens de inúmeras nações, né, de inúmeras nacionalidades, e justamente desse espaço de sair de um lugar para o outro, né, onde o caos acabou gerando muitas transformações também. Então, quando você fala de Jesus é algo bem mais profundo, mas me vieram assim imagens inúmeras de pessoas que tiveram em algum momento que deixar suas terras, né, que tiveram que deixar os seus povos, que tiveram por conta da própria sobrevivência, para manter a sobrevivência, e por conta de todas essas separações é que hoje o mundo é mundo e acontece como ele é também. Uhum. Porque lá atrás, né, desde antes de Cristo, talvez também isso estivesse já acontecendo muito tempo antes, para que hoje tudo se tornasse, né? E aí tem duas frases aqui que se encontram, né? Que ele diz: seria o dia da separação o mesmo do encontro, na página 24. Uhum. E aí depois na 26 ele fala: assim é o amor, só conhecemos sua profundidade no momento da separação. Então me vieram essas imagens inúmeras, tanto de migração como migração, e o quanta vida se deixa, quanta vida se leva em bagagens silenciosas, né, em dores profundas, mas também em transformações que remontam muitos e muitos lugares. E aí, que bom, fiquei curiosa aqui. Tem outra frase aqui. E os sacerdotes e as sacerdotisas lhe disseram que as ondas do mar não nos separem agora, e os anos que passou entre nós não se tornem uma lembrança. Sim. Então, tudo que eu levo, né, junto também, tudo que eu deixo, tudo que eu levo, isso que ficou me trazendo aqui, e aí eu fiquei curiosa aqui para você trazer o seu compartilhado desse lugar de Jesus Cristo também. Justamente por conta dessa passagem dele, né? Que foi tão marcante para a humanidade. Não, não quero aqui me adentrar na questão religiosa em si, embora não tem como a gente falar, né, de um homem que dividiu a humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo, Sim. e que a gente vive, né, essa passagem dele pela terra, as palavras que a gente passa de geração em geração, as histórias.
as parábolas que a gente conta de geração em geração, que a gente perpetua, né? Como fala aqui, que a gente passará para os filhos e os nossos filhos a seus Sim. filhos, e ela não perecerá, né? É, agora, uma coisa aqui que me chama muita atenção, né, nesse contato dele aí com duas coisas, na verdade, que me chamam muita atenção. Primeiro, essa mulher, né, Almitra? Altamitra, que Almitra. é a primeira a buscar ele e pedir para que ele compartilhe mais, né? Ela sabe o valor das palavras dele e do conhecimento dele. E aí, por isso que me chama a atenção em relação a Jesus, e também me Uhum. remete a Maria Madalena, né? Sem E, dúvida. e, e ela foi a discípula que praticamente, não sei se eu vou puxar sardinha aqui para nós mulheres, mas quando eu ouço, leio e vejo qualquer coisa a respeito dela, eu falo, parece que ela foi a que mais entendeu, né, Sim, os ensinamentos. sim. E aí, aqui também no profeta tem essa figura que pede para ele ficar, para ele contar mais. E aí ele diz, né? Do que posso falar a não ser daquilo que neste momento se move dentro das suas almas? Então, olha que convite bonito para a Hum. gente olhar para o que está acontecendo dentro da gente. Então, assim, não é o que eu estou falando. O que eu falo é o que eu falo. Mas o que que acontece dentro da tua alma? Quando eu falo, ou quando você vê, ou quando você, Uhum. né? Então, assim, esse convite para olhar para si, né? Aí também me vem aqui, né, Jung, com o que que te afeta, como você é afetado pelas coisas. E não um afeto só no sentido de ser atingido, mas um afeto de ser tocado, né? Sim, Como que algo se move aqui dentro exato. de mim? Isso é muito interessante. E a segunda coisa aqui que me chamou a atenção foi nesse trecho que fala assim, e disse isso com palavras, né, na página 25. E disse isso com palavras, mas muito em seu coração ficou sem ser dito, Nossa. porque ele mesmo não poderia expor seu segredo mais profundo. E aqui também tem um convite para a gente, quando vive ou quando percebe esse movimento tão intenso dentro da alma, e às vezes não precisa ser tão intenso assim, mas só o fato da gente estar conectado com isso que nos move internamente, o que é que eu preciso externalizar? E o que é que nem eu sei como externalizar? É, no meu último grupo aqui de constelação, né? Teve uma pessoa que tinha sido a primeira vez dela, e aí enfim, tinha assistido lá a série Uma Nova Mulher, e aí na série o constelador fala que não é para contar para ninguém, né? A constelação Uhum. durante 30 dias. Sim, E aí a pessoa me perguntou se podia falar o que que tinha acontecido, e sem nem me dar conta aqui desse texto, eu, eu, eu cheguei nesse lugar, né? Que é, às vezes o que a gente vive, o que a gente sente, é tão íntimo e é tão precioso, é tão profundo, que eu não vou ter palavras para explicar. E mesmo que eu as tivesse, a vivência da outra pessoa, ela não estava no meu corpo, na minha ela não, intimidade ela não vai alcançar isso que se moveu também. para alcançar. Exato. E aí é onde a gente perde a profundidade, né, do movimento em si. E aí, de novo, não é só o movimento da constelação, tá? Não queria limitar também só neste lugar da constelação. Porque no nosso dia a dia, né, quantos sonhos a gente não tem, quanta
quantas situações não nos ocorrem, não nos afetam, e a gente sequer dá espaço para aquilo se movimentar, para eu sentir, para eu ver como que me atingiu. E a gente já quer compartilhar, né? Do tipo, e aconteceu tal coisa. Porque fulano fez isso comigo. O fulano fez isso comigo e eu nem parei para pensar como eu me senti de fato a respeito. Então, assim, a gente fica muito no raso, eu acho, da vida, sabe? Sim. Só tomando e reagindo e não mergulha dentro de si. E isso aqui para mim foi muito, muito interessante. Ele mesmo não poderia expor seu segredo mais profundo. E Por quê? do, Porque ele mesmo não poderia expor, seu segredo mais profundo, é, e justamente por conta disso também. Como? como? Como que vai expor? E aí vem aqui o final, né, derradeiro desse capítulo. Do que mais eu posso falar a não ser daquilo que nesse momento se move dentro das suas almas? É a sua alma, né? É o seu ser, alma corajosa. E aí eu lembro também, trazendo um pouco para o trabalho que eu desenvolvo através da gestão de conflitos com a comunicação não violenta, que tem uma pergunta que o Marshall ele traz justamente para perceber quando eu tenho uma expressão que ela vem com esse lugar de violência, né? Eu estou desconectado de algo em mim também. E aí é a pergunta que ele faz: o que está vivo em você neste momento? Então, o que que está vivo que me move? Tanto para trazer esse sentir dessa percepção de ser afetado, o que está vivo em mim? Eu paro um instante para perceber o que está vivo em mim, e a partir disso que está vivo em mim, eu posso fazer alguma transformação, eu posso perceber essa transformação disso que está vivo, para que isso vá ou que isso permaneça dentro e eu perceba, como faria o Joel, né? Eu amplio este olhar. O que que isso está vivo em mim? O que que gatilhou em mim? O que que foi esse gatilho? Será que foi realmente de fato da situação ou foi de alguma outra circunstância que me moveu também para além daquilo que está acontecendo imediatamente? E esses instantes de percepção, às vezes, são os que nos ajudam a ter a tão falada tal da inteligência emocional, né? De você perceber nessa fração de segundos o que que moveu, o que que está vivo. E se Sim. eu ainda nem consigo encontrar as palavras dentro dessa profundidade, quem está precisando desse espaço sou eu mesmo. Uhum, uhum. É E comigo mesmo. aí é aí que eu falo que acontece a verdadeira constelação, aquela que Hum, não foi descoberta, né? Como o próprio Bert dizia, é observar a vida. é. Eu não descobri nada. Tá Quando aí. você vem com aquele Meu Deus, algo aconteceu aqui. algo aconteceu. É eu sendo observador de mim mesmo, né? De novo, a gente volta lá para o poder do agora. Tá lá, mais uma leitura para quem quiser acompanhar, mas muito lindo. Acho que começamos bem com essa chegada do navio, né? Vamos ver o que que Devemos. ele tem para compartilhar aí com esse povo de Orfalese, mas não só com esse povo, com a gente aqui nesse quadro querido. Na quinta eu te conto. E aí a gente aguarda o próximo trecho, Bom, certo, Mal? até o próximo conto, então. Um beijo. Beijo.